Queria que você fizesse um comentário também, Padre Guido, sobre aquela passagem do Antigo Testamento. Aliás, essa passagem a gente sempre fala aqui no programa, quando a gente vai falar sobre a relação, por que não é ilícito que católico produza imagens para o culto, já que não é um culto de adoração. A gente sempre fala isso aqui no programa. Sim. Lá no início do Novo Testamento, em Êxodos, né, Padre Guido? Sim, exato. Em relação à Arca da Aliança e os querubins. Explica para a gente isso. Sim. Há duas passagens bem próximas. Uma no capítulo 20, versículo de 1 até 5, e outra no capítulo 25, versículo de 17 a 20, do livro do Êxodo, né? O segundo livro da Bíblia. Na primeira passagem está escrito que Deus dá esta ordem para Moisés de não fazer estátua, de adorar só a Deus, de não reproduzir imagens, etc. Inclusive, os nossos irmãos crentes pegam muito esta frase, esta expressão, para, numa maneira categórica, proibir qualquer imagem. Agora, no capítulo 25, é mesmo Deus que diz para Moisés, está dando a ordem como construir a Arca da Aliança, e diz, faça 2 querubins. Olha, uma das primeiras vezes que aparece querubins, são citados 80 vezes na Bíblia. Faça 2 querubins de ouro para sustentar a arca. Aí vem a pergunta, Deus é a favor ou é contra as imagens? A resposta que devemos dar, Deus não tem nada contra a imagem quando serve para venerar um santo, uma santa ou até um anjo. O culto de adoração é exclusivo de Deus. Quem de nós, meus irmãos, não carrega consigo, até na sua carteira, a fotografia dos seus filhos, da namorada, da esposa, da mãe? Olha, minha gente, isso não é um culto de adoração, mas é de veneração, de respeito. Agora, não tem nada, enquanto a isso, de mal em respeitar e venerar as imagens. Deus não é contrário a isso. É contrário ao culto de adoração. Porque se adora única e exclusivamente a Deus, ao passo que as imagens são veneradas. O Sidney, da cidade de Brusque, Santa Catarina, ele lembra que se cada pessoa, ao ser concebida, recebe um anjo da guarda, Sim. então existe um anjo para cada pessoa que já existiu no passado. Sim. É possível que o anjo da guarda de alguém que vive hoje tenha sido o mesmo anjo da guarda de alguém que já morreu no passado? Não cabe a nós dar essa resposta, cabe somente a Deus. Não vejo nada de mal que o anjo da guarda que faça durante centenas de anos esta missão. Quando termina a missão, com a morte de uma pessoa, pode dizer que Deus se possa entregar para outro ser humano que acaba de vir ao mundo. Não é uma tarefa limitada a um tempo, é um serviço para toda a eternidade. Aliás, é bom dizer, aí sim, exatamente pegando esta expressão, se Deus dá o anjo da guarda para todos, no começo eram poucos anjos, hoje são bilhões. E o número aumentará cada vez mais. Não cabe a nós definir isso, mas está no poder de Deus. E se existem tantos e tantos anjos que a gente não consegue nem contar, Deus é que sabe como que ele vai escalar cada um desses anjos para cuidar da gente, né? Agora, Padre Guido, olha, 30 segundos para eu responder essa pergunta aqui agora, que nosso tempo já está acabando. Quem quiser aprofundar no assunto relacionado aos anjos, São Tomás de Aquino é uma boa indicação? Sim. São Tomás de Aquino escreveu volumes que ele mesmo deu o nome de Summa Theologica em língua latina. Tudo tratado de teologia, também tratado dos anjos. E com uma linguagem altíssima. Por incrível que pareça, ele dedicou esta obra para os noviços da sua ordem de São Domingo, né? E São Tomás de Aquino é o ponto de grande referência para o estudo dos anjos. Muito bem. Sim. Então, por favor, nos dê a bênção para encerrar, Padre Guido. Já terminou mais uma vez o nosso programa, né? Bom, vamos dar a bênção e também desejando tudo de bom para os meus amigos, o José Benedetti, a dona Zilma, a Erika Del Molin, o Tiago e também com a Jussara, que está assistindo o nosso programa, todos de Criciúma, Santa Catarina. Para todos vocês, depois vai anunciar o tema da próxima segunda-feira, né? Meu abraço fraterno e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém.
Então, Júnior Milan, sua pergunta está respondida aí pelo Padre Guido. Você pode aprofundar esse tema na obra de São Tomás de Aquino. Olha, lembrando então rapidamente, antes do programa terminar, os 9 coros dos anjos são serafins, querubins e tronos. Do primeiro escalão, vamos dizer assim. Depois, na sequência, dominações, potestades e virtudes. E a hierarquia que está mais próxima de nós, os homens, principados, anjos e arcanjos. Isso não significa, só completando a pergunta de outras pessoas que aqui chegou, não deu tempo de a gente responder, não significa que nós saberemos o nome do nosso anjo da guarda. Aliás, não há necessidade nenhuma em saber o nome do anjo da guarda, quem é o anjo da guarda. O que importa é confiar que Deus, a cada um de nós, designou um desses anjos. E assim a gente conta com a intercessão desse anjo, desse ser celeste que nos acompanha a vida toda, tá certo? Quando a gente pensa em nome de anjos que não sejam nem Miguel, nem Rafael e nem Gabriel, saímos de ambiente católico. Na tradição católica, somente esses 3 nomes, tá certo? Fora disso, não estamos mais falando de igreja católica. Na semana que vem, a gente conversa sobre o Advento. Vamos falar sobre o tempo do Advento, esse importante tempo litúrgico que prepara para uma outra importante data, que é o Natal, tá certo? Então, semana que vem, a gente conversa sobre o Advento, como a gente pode viver bem esse tempo chamado Advento. Uma boa semana para vocês, a gente se encontra na próxima segunda, então, tchau, tchau, até lá.